Olá, tudo bem? Eu sou Abner Alencar, sou acadêmico do curso de História da Unipar EAD Polo de Terra Roxa e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito dos 4 pilares da educação, né? De uma forma assim, um pouco mais descontraída, porém sem perder o foco, né? O que são os 4 pilares da educação? Muitas vezes nós não percebemos, porém nós estamos em contato com esses 4 pilares da educação no nosso dia a dia, seja ele em sala de aula, seja ele fora da sala de aula, no nosso convívio interpessoal e etc. Certo? Então nós temos como o primeiro pilar aprender a conhecer. O que é o pilar aprender a conhecer? Vamos dar uma especificada. Aprender a conhecer nada mais é do que quando ali nós somos criancinhas, nossos pais nos dita uma forma de ser educados e tal, então a gente passa a ter um conhecimento do que é educação, né? Essa que nós chamamos, temos na verdade duas divisões, que é educação formal e educação informal, né? Educação de sala de aula e educação dada pelos pais. E o que é aprender a conhecer? Né? Aprender a conhecer. Criar no aluno, nas pessoas que estão à nossa volta, a necessidade de conseguir aprender e criar meios de poder aprender. Né? Criar autonomia a respeito do aprender. Às vezes a gente falando assim se torna um pouco mais complexo, né, da gente conseguir compreender. Às vezes chega assim a um certo nível de uma dificuldade e tal, mas é simples, certo? É simples, né? Então aprender a conhecer, a gente eleva esse nível, né, ao nível educacional, certo? A esse nível educacional, então ele se cria uma espécie de desenvolvimento. Então você cria a necessidade para você continuar estudando, para você continuar executando as suas atividades laborais, certo? Isso nada mais é do que o primeiro nível, que é o aprender a conhecer. Aí nós vamos lá para o segundo nível, né, o segundo pilar, que é aprender a fazer, que daí já começa a ter uma mudança um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais diferente, que daí seria nada mais, nada menos que uma forma de aplicar o nosso conhecimento. Eu, professor, vou aplicar para os meus alunos em sala de aula o meu conhecimento sem fazer com que o aluno deixe de lado o conhecimento dele. Tá? Bem específico. Eu tenho o meu conhecimento, mas eu não posso privar o meu aluno de ter o conhecimento dele da forma, né, com que deve ser. Ele deve sim me questionar, ele deve procurar respostas, eu tenho que saber dialogar com esse aluno. Né? Por isso que eu tenho que expor, eu tenho que explanar o meu conhecimento para um todo, correto? Esse conhecimento que eu vou explanar, muitas vezes eu adquiri ele por meio da experiência, por meio da convivência. Então, assim, eu tenho o meu conhecimento, você que está aí do outro lado me assistindo tem o seu conhecimento, então nós fazemos uma junção de conhecimentos. E nós então passamos a transmitir. Às vezes você fala, eu não sou professor, eu não estou transmitindo um conhecimento para ninguém. Errado. Você está transmitindo alguma forma de conhecimento. Então, por isso que é muito importante nós tomarmos cuidado com o tipo de conhecimento que a gente vai estar transmitindo, certo? Porque às vezes o conhecimento pode ser bom, às vezes o conhecimento pode ser ruim, né? Tudo é uma questão de pontos de vista, podemos dizer assim. O terceiro pilar se prende em aprender a conviver. Aí fica mais difícil, né? Porque aprender a conviver nada mais é do que você estar ali convivendo com pessoas em meios diferentes, certo? Relacionamentos, tanto amorosos quanto pessoais, interpessoais, né? Diálogo, interação. Então, assim, é muito importante você aprender a conviver.
né? Nós temos essa necessidade. Muitas vezes ainda se tem uma certa resistência quando se fala em aprender a conviver, tá? Então, é algo que nós vivemos no nosso cotidiano, né? Então, a gente está sempre no meio de uma sociedade, então a gente tem que aprender a conviver com essa sociedade, com a realidade na qual vivemos, né? E aprender a ser é o nosso quarto pilar da educação, né? De uma forma assim, pode ser psicológica, pode ser uma forma subjetiva, humana, né? Então assim, uma forma filosófica que questiona muito a respeito de muitas coisas, dentre muitas outras que a gente pode encontrar no nosso dia a dia aí. Então, assim, se eu for abordar esse tema todo dessa forma bem ampla, vai se tornar um pouco extenso e maçante, né? Mas ele é bem extenso quando a gente fala de aprender a ser, né? Nós temos que aprender a valorizar as pessoas. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade onde as pessoas são valorizadas pelo que têm e não pelo que são. Então nós, como professores, nós estamos em sala de aula, nós temos que mostrar para os nossos alunos que isso pode sim e deve ser diferente, né? Nunca levar o dinheiro à frente das coisas e tal. Porque é complicado, né? É complicado porque nós criamos esse padrão na sociedade de que as pessoas é o que elas têm e essa não é a nossa realidade, certo? Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Grande abraço